A paz do Senhor Jesus, mais uma aula abençoada. Por que será uma aula abençoada? Primeiro que você está aí do outro lado, me dando a oportunidade de repassar aquilo que eu tenho aprendido ao longo dos anos. Outro sim que nós estamos aprendendo a palavra do Senhor, é onde gera fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Outro sim é que você está mais uma vez dando atenção ao estudo metódico, exaustivo da poderosa palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar você e sua família, e meu muito obrigado por fazer parte do nosso grupo Instituto El Shaddai. Vamos lá? Vamos para a página 19, Tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Nós vamos estudar um pouquinho agora sobre o Tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Existem dois acontecimentos retratados na Escritura de significado escatológico especial, dos quais a igreja tomará parte após o arrebatamento. Então, aqui o que nós vamos agora estudar no nosso livro é acontecimento logo após o arrebatamento, levando em consideração que nós já estudamos um pouco sobre a questão de quem é que vai para o céu, aonde estão os salvos, quem é que vai para o Hades nesse exato momento, né? Nomenclaturamos como Hades, diferenciando de lago de fogo, o estado final que está descrito lá no livro do Apocalipse, que é o estado final, que está já destinado e não predestinado, já está destinado para o diabo e os seus anjos, os anjos caídos, já está destinado, não está predestinado. Muita gente fala que está predestinado, acho que o diabo vai, acho que não. Oxe, você acaba bancando aí, meu querido, um posicionamento de um possível arrependimento do próprio Satanás. E escute, isso que eu estou falando não é demagogia ou algo que eu inventei agora. Entre tantas barbaridades que estão levantando nesse século, nesse último século, estão levantando também a possibilidade que o diabo pode ser bonzinho, ao mesmo se arrepender do que já fizera. Já está destinado ao lago de enxofre. Então a função do diabo é levar o máximo de criaturas para o lago de fogo e enxofre. E aqui nós estamos falando dos salvos. Os salvos que nesse exato momento, eles estão lá no paraíso. Também nomenclaturado, algo que nós já estudamos. Se você quiser retroceder nos seus vídeos aí, você vai acabar se lembrando que nós já falamos sobre o terceiro céu. Paulo nomenclatura que paraíso e terceiro céu são as mesmas repartições, ok? No arrebatamento que haverá, e nós somos essa geração, nós cremos, você que está do outro lado, se você está me dando atenção, que você também crê nessa linha teológica, então nós vamos ser arrebatados, a igreja do Senhor, a noiva de Cristo será arrebatado, será um movimento secreto, algo que outras linhas teológicas não concordam. Nós temos bases bíblicas suficientes e plausíveis, respeitando as outras linhas teológicas, levando em consideração aqui que eu não estou falando de uma grande parte dos tradicionais, se eles vão para o céu ou para o inferno. Não é isso que está em voga. Irão para o céu sim. São irmãos piedosos, homens de Deus. Eu conheço muitos irmãos tradicionais que não crê na nossa linha teológica, não crê também no batismo com o Espírito Santo e nem na atualidade dos dons espirituais que o Espírito Santo galardoou à igreja. Não crê, não tem problema, ok. Mas nós temos base suficiente para dar sustentação à nossa corrente teológica, firmado nas igrejas tradicionais clássicas pentecostais, igrejas que já têm um legado e já têm um certo tempo. Então vamos falar agora sobre o Tribunal de Cristo, página 19. Então existem dois acontecimentos retratados nas Escrituras de significado escatológico especial, dos quais a igreja tomará parte após o arrebatamento. O Tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, grifem na sua apostila aí, se você tem a sua apostila em mãos. O Tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. 2 Coríntios 5:10 e Romanos 14:10 é declarado que os crentes serão examinados diante do Filho de Deus. Opa, vamos ler Bíblia? 2 Coríntios rapidinho. Temos que ser rápido hoje, hein? Vamos correr? Já pegou sua Bíblia? Já está mais rápido do que eu achando? Ah, não acredito. Você já achou? Não achou não? 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 10, que diz assim a palavra do Senhor: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Mas isso daqui, preste bem atenção, é para os salvos. São as obras que nós estamos fazendo aqui. A questão de nós fazer bem ou mal do jeito que nós fizemos aquilo que Deus nos deu. Você já percebeu, obviamente, que ao longo da sua caminhada, você que está do outro lado, você deve conhecer alguém, hein? Que houve uma responsabilidade, Deus, o ministro, o pastor, enfim, quem está na liderança da igreja dá algo para você fazer e a pessoa faz relaxadamente, pensando que de repente é para a pessoa. Outro sim, é aquilo que os olhos humanos não estão contemplando, que ninguém está observando. São aqueles crentes de bastidores, crentes que estão remando lá na proa do navio, mas estão fazendo. Aonde eu quero chegar? São aquelas pessoas que não precisam do título, ou de alguém está pedindo algo para fazer algo em prol da obra ou do reino de Deus, mas estão evangelizando, estão visitando, estão fazendo caridades, mas ninguém está observando. Isso também está sendo computado lá no céu, e esses também receberão galardões. Então, aquilo que Deus deu para você fazer, amado, a primeira aplicação da nossa lição, vocês sabem que nós já estamos dando aula para você aí do outro lado, e você já sabe muito bem que eu gosto de lecionar, mas dando uma aplicação pessoal para mim e para a sua vida do outro lado. Que você possa colocar em prática isso que nós acabamos de ler. Faça a obra do Senhor conforme as suas forças, mas faça. Não deixe para depois. Está muito em voga um vocábulo assim, ó. Aquele ser humano que só fica procrastinando. Procure o significado dessa palavra. Está nos melhores léxicos, dicionário de português. As pessoas ficam procrastinando. Você vai ver que essa palavra aí está em voga. Então tem muito de crente, um monte de crente procrastinando. O que Deus colocou para você fazer, faça. Tem paga. Quem sabe não aqui nessa terra. Porque obviamente que nós entendemos que tudo que o homem plantar, tudo que aquilo semear, ele vai colher também. Agora, muito do que nós fazemos aqui, muitos não estão vendo, muitos não estão dando holofote, porque nós estamos numa época de multimídia e as pessoas querem estar em evidência, infelizmente, faz de tudo para levar curtida, faz de tudo para estar nos cartazes, nos holofotes, nos posts, e fazem pouco realmente no que tange obra do Senhor. A obra do Senhor não é só pregar em púlpito, porque está cheio, irmãos. A obra do Senhor, a gente precisa de entender que o reino precisa de almas. Você já percebeu o tanto de novos convertidos que se vão por falta de estrutura, por falta de insistência para que esse cristão possa ser discipulado, ensinado. Por isso você está aí do outro lado, aprendendo uma das doutrinas mais importantes da Bíblia, que é a escatologia. Versículo também agora nós vamos para Romanos 14, 10. Vamos lá, Romanos 14, 10. Espero que você esteja gostando já do nosso início da aula, hein? Poucos minutinhos já fizemos uma boa aplicação. Estamos falando sobre o tribunal de Cristo. Ou seja, eu e você vamos dar conta daquilo que nós estamos fazendo em prol da obra. Aqui é para salvo, por favor, hein? Espero que você tenha entendido aí. A página número 18, 19, aqui vai vir também. Escute-me. É para salvos. Tribunal de Cristo não é para não salvo. Já estão condenados. Mas a Bíblia diz que eles serão julgados, viu, professor? Tá certinho. Nós vamos estudar. Calma lá. Romanos 10, 14 e o versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Ei, aqui está dando um toque, e lá vai eu aplicando a palavra do Senhor, junto com o nosso estudo abençoadíssimo. Eu vou supervalorizar sim, porque a palavra de Deus é poderosa, ela é eficaz, e muito mais do que maravilhosa. Já percebeu, irmão, se Paulo está falando de uma igreja, para uma igreja que muitos julgam
Muitos julgam, infelizmente, os seus irmãos. Olha, o irmão faz isso, não está fazendo bem feito. Não sei se você conhece esse tipo de pessoa. Eu conheço. Já pastoreei alguns assim. Ah, o irmão ali, meu Deus, não canta bem, não prega bem. Não vem na igreja, não ora. E às vezes essas pessoas que estão comentando é os que menos fazem. É os que menos fazem. Não oram, não jejuam, não vêm na igreja. E é aquele tipo de cristão que gosta do negócio, a comida fast food, rápida, sem nutriente nenhum. Mas o que sirva para aquele momento e acabou. 5, 10 minutinhos. Falta de paciência tem gerado crentes anêmicos. Porque cristão, irmão, firmado na rocha, é praticante da palavra. Aquele que ouve as minhas palavras, Jesus que disse, hein? Mateus 7. Aquele que ouve as minhas palavras, ó, tem paciência, tá ouvindo, e as pratica, deu tempo. Aquele que a pratica, irmão, ó, tá absorvendo os nutrientes. E ele vai praticar, assim como que você vai mudar também algo na sua vida, em nome de Jesus. Seja ela na vida particular, ou seja ela na vida dentro da igreja. Precisa de melhorar em algum ponto, em nome de Jesus. Eu não estou falando à toa isso para você do outro lado. Então, observe em nome de Jesus que tem aqueles cristãos, Paulo está falando de uma igreja lá de Roma, que fica julgando A, fica julgando B, mal sabe pregar, mal sabe ler a Bíblia. Tem crentes que não conseguem nem mesmo, é falta de intimidade isso daí, tá? Obviamente que é um professor falando, alguém aqui que ama a Bíblia, gosta de ler. Mas tem pessoas que mal conseguem achar um versículo, não acham. Tem preguiça de continuar procurando. E aí entra numa desculpa e fala, eu não achei. Meu amigo, tá aí. Tá aí. Ei, esse versículo, esse capítulo, esse livro está na Bíblia. A não ser que alguém citou um livro apócrifo. Aí não vai estar na nossa Bíblia dos 66 livros canônicos. Aí não. Mas, irmãos, vamos ver o que Deus colocou para a gente fazer e vamos fazer uma autoanálise, um autoexame. Os outros são os outros. Cada um nas suas responsabilidades, nas suas respectivas forças, naquilo que Deus e o homem ou a mulher de Deus designou-a, deixa. Cada um vai levar a paga do seu trabalho. Então não julgue de outro lado, porque Deus deu algo para todos nós fazermos. Lembrando, irmãos, a parábola dos talentos. A parábola dos talentos não deixou ninguém ocioso. Entrou aqui, irmãos, na obra do Senhor. Ei, você que está ouvindo. Irmão, vai ter que me dar tempo para ouvir. Puxa, mas de novo, mais uma aula. E não vai parar, nós vamos continuar estudando até a volta de Cristo. Possivelmente você vai se formar em nome de Jesus e vai continuar estudando a palavra. Eu continuo estudando a palavra por 3 décadas. E percebo que cada vez que a gente cavuca esse poço, mais água tem. Sabe aquele negócio que você já andou lendo uma passagem bíblica e falou, poxa vida, eu já li aqui, mas não sabia que era assim. O Espírito Santo tem uma aplicação nova a cada dia. Não é que a palavra se renova, hein? Por favor. O que são novas a cada manhã são as misericórdias, conforme Lamentações, tá? A palavra de Deus não pode se renovar. Eu sei que você já ouviu isso, hein? Mas por que não pode se renovar? Senão ela é velha. Precisa de restauração. O que se renova é que precisa de restauração. A palavra de Deus não precisa de restauração. Você falando que ela se renova, você vai dar respaldo para esse bando de gente que não tem o que fazer, que a Bíblia precisa de ser reformulada, adaptada. É fria. Ela é nova. A Bíblia de Deus não precisa de renovação, ela é nova. Ela é linda, é maravilhosa para os nossos dias também. Vamos lá. Página 19. De acordo com Lucas 14:14, recompensa está associada à ressurreição. De acordo com 1 Tessalonicenses 4:17, a ressurreição é parte fundamental da translação. O galardão deve ser parte deste plano. Quando o Senhor retornar à terra para reinar, a noiva é vista como já recompensada. Isso é observado em Apocalipse 19:8.
tá? Então esse evento ocorrerá quando Cristo voltar a esta terra, depois dos 7 anos que nós vamos passar com o Mestre no céu. Ela já volta recompensada. Em que a justiça dos santos é plural, atos de justiça, e não pode referir-se à justiça imputada de Cristo, que é a porção do crente, mas aos atos de justiça que sobreviverão ao exame e tornar-serão base do galardão. Grifa aí, tá? 1 Coríntios 14, 5, etc. O galardão está associado com aquele dia, que quer dizer o dia que ele vier com os seus. Desse modo, devemos notar que o galardão da igreja acontecerá entre o arrebatamento e a revelação de Cristo à terra. 20. O lugar do tribunal de Cristo. Esse exame deve se relacionar na esfera das regiões celestes. Diz que seremos arrebatados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Visto que o tribunal segue a translação. Os ares deve ser o palco. Isso também é apoiado em 2 Coríntios 5, do 1 ao 8, deve ser lido. Em que Paulo descreve os acontecimentos que ocorrem quando o crente deixar o corpo e habitar como o Senhor. Desse modo, isso deve ocorrer na presença do Senhor, na esfera dos lugares celestiais. O juiz do tribunal, vamos ver, deixa claro que esse exame é conduzido diante da presença do Filho de Deus. João 5,22 declara que todo julgamento foi confiado às mãos do Filho. O fato desse mesmo acontecimento ser citado em Romanos 14,10, conforme lemos, como tribunal de Deus, mostraria que Deus confiou o julgamento às mãos dos filhos também. Parte da exaltação de Cristo é o direito de manifestar a autoridade divina do julgamento. Então tá aí, quem é que vai julgar as nossas obras? Cristo. Os participantes do tribunal de Cristo. Eu vou deixar bem mais claro. Obviamente que eu já comecei a aula dando um baita de um spoiler aí, hein? Quem vai participar do tribunal de Cristo? Irmãos, é salvo. Tribunal aqui, irmãos, é que muita gente tem medo. Um tribunal, a conotação atual e natural é que de repente uma pessoa pode ser condenada, obviamente. Mas aqui, irmãos, estamos se tratando de obras. As suas obras serão examinadas, analisadas, levando em consideração que muita obra aí é de palha. Mas é de palha. E palha é algo que você coloca um fogo e ó, o fogo consome tudo rapidinho. Mas tem obras que são de pedras preciosas. Entendeu aí? De madeira. De madeira, até coloca o fogo, até demora mais um pouco do que uma palha. Mas acaba. Mais uma vez, faça obra de Deus, conforme as suas forças, mas que possa durar. Dê valor àquilo que Deus colocou para você fazer, em nome de Jesus. Os participantes do tribunal estão relacionados apenas aos crentes. O pronome pessoal na primeira pessoa ocorre com tão grande frequência em 2 Coríntios 5, do 1 até o 19. Se quiser parar o vídeo, leia. Tá? Você vai ver esse pronome ligado aí, tá bom? É para cristão, gente salva, que não pode ser desprezado. Apenas o crente poderia ser uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Apenas um crente poderia experimentar a mortalidade, absorvido pela vida. Apenas um crente poderia experimentar o trabalho de Deus. O não salvo, não. Ele não crê, não se arrependeu, não está lá. Perguntinha, hein? Então, onde estão os não salvos nesse exato evento? No Hades. Continua no Hades. Apenas um crente poderia experimentar o trabalho de Deus, que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor, o Cristo, penhor, o Espírito. Apenas um crente poderia ter a confiança de que enquanto no corpo, página 21, estamos ausentes do Senhor, apenas um crente poderia andar por fé e não pelo que vemos. Isso tudo está relatado naqueles 19 versículos que você vai ter que reler por exíguo tempo aqui, para a gente ganhar tempo, para a gente correr, tá bom? A base da avaliação do tribunal de Cristo. Devemos observar cuidadosamente que a questão aqui não é verificar se o julgamento é ou não o crente. Ei, você pode grifar aí mais uma vez, para ficar ficcionado, para você fixar o que nós estamos falando, que aqui é para o crente. As obras do crente. O tribunal de Cristo é para os salvos. E o que vai ser examinado? As obras do crente, as obras dos salvos, as obras do salvo. Grifa aí, tá? A questão da salvação não está sendo considerada. Ei, parou? Bagunçou a cabeça um pouquinho? Nós estamos falando do tribunal de Cristo.
Respira fundo aí, ó. Olhe para mim. Respirei. Quer dizer que eu posso perder a salvação indo para o céu? Não. Não cometa essa falácia. Aqui vai ser julgada as suas obras. Ei, cristão. Ei, salvou. Você que está do outro lado, escuta, vai ser julgada as suas obras. As suas obras serão julgadas. Só fazendo um repeteco rapidinho. Aquilo que os homens deu para fazer, vos faça. Ok? Deus designou alguém para ser um professor, pastor, diaconisa, missionária e etc. Faça. Ah, mas não está ligado a Tito. O que falou para você fazer? Varrer o pátio. Faça bem feito. Eu estou indo no máximo para ir no mínimo. Isso algumas pessoas poderão ver. Agora tem aquilo também que são as obras que ninguém está vendo. Ninguém nem sabe o que você fez. Mas Deus já computou no céu. Então aqui, irmãos, é as suas obras que serão julgadas. A questão da salvação não está sendo considerada. Página 21. A salvação ofertada ao crente em Cristo livrou perfeitamente de todo julgamento. Trazer o crente para o julgamento do pecado, quer de pecados anteriores ao novo nascimento, quer de pecados do novo nascimento, quer de pecados não confessados. É negar a eficácia da morte de Cristo e anular a promessa de Deus, que também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Hebreus 10:17. A obra de regeneração e redenção. Quando o cristão, o salvo, ele aceita a Cristo como único e suficiente Salvador, reconhecendo que é um pecador, confessando os seus pecados e se arrependendo e se tornando uma nova criatura, aí ele é guiado pelo Espírito Santo ao galgar, ao caminhar, a pisar aonde Cristo passou, levando-nos a cada um de nós levar as nossas cruzes. Cada um leva a sua cruz. Você tem a sua, eu tenho a minha. Aquele que quiser vir após mim, até aí é opcional. Segue-me. Os passos de Cristo. Tome a sua cruz. Então, cada um de nós, irmãos, temos uma cruz. E quando nos remete a pensar na cruz, é levar em consideração um ponto essencial, que a cruz leva-nos a pensar sobre sofrimento, servir e seguir a Cristo. Isso não é masoquismo, mas é uma realidade bíblica. Muita gente pensa que é evangelho e aceitar a Cristo, os problemas somem. É como se fosse tomar um Doril. Tomou Doril, a dor sumiu. Não existe isso para um crente. E quem sabe eu estou dando aula para alguém aí do outro lado, que os problemas, meu Deus, são tantos problemas, mas é óbvio que eu tenho uma palavra de esperança. Cristo venceu e você também pode vencer. E algo que sai da nossa esfera natural, entra o sobrenatural, que é o que nós cremos, graças a Deus. Ai de mim e ai de você, se não fosse um ingrediente essencial chamado fé. Você pode aí do seu lado exercitar a sua fé. Alguns ingredientes só podem ser super mais valorizados do que estão sendo. A leitura da Bíblia e também a oração. Leve em consideração esses dois ingredientes. Não estude somente aqui esperando o meu vídeo. Pegue a Bíblia, alguns momentos que você pode. Eu gosto muito de uma recomendação que está no Salmo de número 1. O verso 2 principalmente. Antes tenho o seu prazer nela, e nela medita de dia e de noite. Antes tenho o seu prazer na lei, e nela medita de dia e de noite. Isso é só para pensar o seguinte, que aquele que medita de dia e de noite, ele está procurando fazer daquilo um exercício, boa rotina de vida. Você só pode melhorar na sua vida espiritual estudando exaustivamente, estudando com boa rotina. Grava essa palavra, aluno. Grava essa palavra. Vamos ser mais disciplinados nesse ano. Vamos ser mais disciplinados
nesses meses. O bom soldado, ele é disciplinado. Faça da palavra de Deus algo de boa rotina para você. Comece a orar mais. Oráculos do Senhor vão ser apresentados a você. Problemas também podem ser resolvidos através da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Para ter efeitos e produção, precisa de orar. Ore mais. Quem ora, melhora. Trazer o crente para o julgamento já foi. Resultado Tribunal de Cristo. Vamos lá. Pulando aqui, ó. Resultado Tribunal de Cristo. Página 21. Em 1 Coríntios 3, 14 e 15. Vamos para a Bíblia? Tá boa a aula? Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Tá calor aí do seu lado? Meu Deus. Aqui em Santa Bárbara do Oeste, o sol tá morando aqui com a gente, tá, pessoal? Apresento para vocês o sol e o calor. 1 Coríntios capítulo 3. Já achou? Vocês estão rápido, hein? Vocês estão rápido. Tá até me esperando? 14 e 15. Diz assim, 1 Coríntios 14 e 15. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanece, esse receberá galardão. Opa! Dá para você grifar esse versículo maravilhoso? Dá para você grifar aí do outro lado? Em nome de Jesus, vou apelar? Pega lá o marca-texto. Cadê aquele caderno? Ei, cadê o caderno? Cadê o caderno, gente? Pega o seu caderno de anotação, por favor. Algo que faz parte da minha vida. Eu sempre tenho uma folha, um caderno. Ó, vamos rabiscar. Ei, Deus dá revelação a todo instante pro crente, irmão. Aquele que anda em espírito, ó, só vem coisa boa, só vem coisa nova. E obviamente que alguém já pensa, quando eu for pregar, irmão, prega o evangelho aí na sua rua, seus vizinhos, pros mendigos. É que muita gente está aficionado somente a púlpito. E púlpito se tornou palco, hein? Meu Deus do céu. Púlpito não é para apresentações, não. Deixa isso para uma outra hora. Então, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, vai receber galardão. Vamos continuar. 15. Se a obra que alguém queimar sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. Então, peraí. A pessoa já está salva. O que vai ser aqui julgado são as obras. Queimado, ó, vai ser pegado sua obra. Claro que é linguagem figurada, né, meu irmão? Vai pegar suas obras assim, vamos colocar no fogo. Queimou rapidinho. Não tem galardão não, filho. Mas fez. Então, deixa o Espírito Santo aí tocar em você. Através dessa palavra, vamos fazer a obra do Senhor como nunca fizemos? Vamos melhorar? Vamos ser mais analistas da palavra do Senhor? Vamos abrir mais a palavra do Senhor? Tem gente, eu sei que você não conhece não, mas eu conheço, hein? Tem gente que traz a Bíblia de enfeite porque não está abrindo mais a Bíblia. Fica ouvindo lá os pregadores, o pastor pregando lá no púlpito, mas não abre para conferir. Meu Deus do céu! Crentes analfabetos de Bíblia. E aí são enganados por esses influencers. Ô, gente, por favor, hein? Por favor, hein? Aluno, repercuta essa palavra aqui, ó. Dá uma parada, pega um corte, pode copiar, o vídeo é seu. Escuta aí em nome de Jesus. O que tem de influencer nessas plataformas digitais aí que estão acontecendo. Gente que nunca estudou a Bíblia, gente que nunca frequentou nem culto e quer dar aula para você. Aí a pessoa que não frequenta escola bíblica dominical, não estuda a palavra de Deus como é o que você está fazendo, é enganado. São enganados. São enganados. E está assim de crente analfabeto de Bíblia. É porque a pessoa tal. Gente que não vai na igreja quer dar lição de moral em crente. Que vergonha. Gente que está comungando lá com Satanás. Vou piorar o negócio. Não é nem esses caras aí, esses teólogos de meia pataca aí que não sabe nada. Eu estou falando de gente que não comunga da mesma fé que nós e quer, de repente, analisar a nossa vida cristã. Quer dar a lição de moral em crente. Tem crente ouvindo isso, é impressionante. Ele não ouve o pastor da igreja, ele não ouve a palavra que está sendo pregada na igreja dele, mas ele ouve os influencers. Essa coisa que está em voga. Ele ouve aquela pessoa que porque está na mídia, ele tem milhões de seguidores e está dando ali uma palavra. Você nem sabe como a pessoa é, meu.
A grande maioria, olhe para mim aqui, ó, não tem o Espírito Santo de Deus, são pessoas frustradas. Mas se apegam somente àquele momento, views, moral digital. E você não precisa disso. Você precisa de um joinha, de uma curtida do nosso Deus. Pare de seguir essas pessoas e me ajude aí, ó. Por isso, irmãos, eu sempre falo isso nas palestras para os obreiros, nas escolas bíblicas dominicais, e reforço aqui em nome de Jesus. Ouça a palavra, dê valor aos ensinadores da vossa igreja. Há um desprezo, infelizmente fatídico, no meio evangélico, dando atenção para essa gente que não nos ajuda em absolutamente nada. Que Deus possa ter misericórdia desse povo que não gosta de Bíblia, que vive seguindo aí os TikTok, tem outras redes sociais por aí. Gente que não comunga da nossa fé, nem pisa em igreja, nunca pisaram. Que coisa chata. 1 Coríntios 3, 14 e 15 já lemos. O que determina se alguém recebe ou perde um galardão será aprovado pelo fogo. Pois Paulo descreve: manifesta se tornará a obra de cada um. A mesma palavra, eu coloco em colchetes, usada em 2 Coríntios 5 e 10. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Nessa declaração é evidente que as obras do crente que estão sendo examinadas. Grifa, isso aí pode ficar em prova, hein? O que vão ser examinadas, o que vai ser examinado no tribunal? O que vai ser examinado no tribunal de Cristo? As nossas obras. As nossas obras. As nossas obras. E não crente, hein? Ah, esse crente ele veio para o céu, mas ele cometeu um deslize ali aos 45 do segundo tempo. Volta, desce. Não, ele já está salvo. A maior alegria de todas é esta. Mas nada aos olhos do Senhor vai ficar sem paga. Deus vai recompensar a cada um de nós conforme aquilo que nós fizemos nessa terra. Coisa linda de Deus. Coisa linda de Jeová. Como eu estou pegando aí na parte de aplicação. Ei, Deus vai te dar uma oportunidade, hein? O Espírito Santo vai te dar uma oportunidade, hein? No púlpito ou fora do púlpito. Quem sabe no ponto de ônibus. Na rua para você pregar o evangelho. Ei, não prega mal não. Porque de repente ninguém está vendo. De repente aquela alma está sedenta da palavra do Senhor. E precisa de uma palavra de alguém que tem algo para oferecer. Você que está ouvindo essa aula não tem dúvida nenhuma. Porque eu não estou falando com um neófito aí do outro lado. É uma pessoa que já teve experiências da parte do Senhor. Você teve experiências sobrenaturais. Você sabe o que Deus já fizeram na sua vida. O que você era antes de Cristo e agora com Cristo Jesus. Quantas provas você já passou. Quantos milagres você presenciou. Independente do tempo que você está convertido. Porque as experiências do Senhor não dependem de estar 20 anos ou 30 anos na igreja. Não depende nada disso. A sua intimidade, escute-me, não é o tempo que talha. Não é o tempo responsável. Me escute, obviamente que o legado é muito importante. Mas você que está do outro lado, tem 2, 3, 4, 5 anos de cristão. O que manda a sua intimidade é ter um relacionamento através da sua palavra. É querer estar cada dia mais pertinho de Jesus. Orando, você dialoga com o Mestre. Converse mais com Ele. Para entender melhor os seus desígnios e também sobre a obra vicária de Cristo. Sobre a redenção, leia os 66 livros. Não despreze. Não dê atenção somente no Novo Testamento, hein? Outro sim importante, hein? Tem gente que só prega agora no Novo Testamento. Está errado. A palavra do Senhor, a Escritura, toda ela é inspirada pelo poder do Espírito Santo. Então toda ela é inspirada. Você pode pregar no Novo Testamento, no Antigo Testamento, que seja uma palavra. Ei, tá chegando umas aulinhas de oratória aí, em homilética, hein? Me dá um toque lá no Zap, nós vamos fazer. Existem duas classes de materiais com que os cooperadores de Deus podem construir o edifício. Ouro, prata, pedras preciosas. Ouro, prata e pedras preciosas. Eu coloquei em negrito aí, ó. São materiais indestrutíveis. Eu coloquei esse vernáculo aqui, tá?
essas são as obras de Deus, das quais o homem simplesmente se apropria e usa. Por outro lado, ó, madeira, feno e palha. São materiais destrutíveis. São as obras do homem, que ele produziu com o seu próprio esforço. Não teve assim o auxílio do Espírito Santo. Estou dando aula, glória para Jesus. Está dando aula aí do outro lado? Glória para Jesus. Está fazendo algo para Deus, está dando certo? Glória para Jesus. No seu trabalho? Glória para Jesus. Está criando os filhos? Glória para Jesus. Tem um carro? Glória para Jesus. O carro não é muito novo? Glória para Jesus. Ah, não está acontecendo muita novidade assim, não tem muita roupa nova. Glória para Jesus. Não reclame e dê glória para Jesus. Tá? Um dos ingredientes para o cristão ter sucesso, tanto na vida material como espiritual, é dar glória para Jesus. Paulo nos recomenda isso na carta aos Filipenses. Se viver em qualquer ordem, tanto a padecer fome, como a ter fartura. Ele entendeu que, independente da circunstância, ele não pode mudar. Um crente que muda é crente camaleão. As coisas estão bem, até o sorriso dele é expansivo. Mas as coisas não estão bem, principalmente financeira, hein? Quando mexe no bolso do crente, meu Deus do céu. Alguns até se desviam. Até param de ir na igreja. Até param de fazer aquilo que estava fazendo. É inacreditável. Deus está acima dessas circunstâncias. Eu não vejo respaldo suficiente na Bíblia demonstrando para mim e para você que, olha, o crente vai ter sempre prosperidade, não vai ficar desempregado. Eu conheço umas par dele que já ficou desempregado, hein? Por luta, hein? Não vai ter doença. No mundo sofrereis aflições. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Ó, olha aqui, ó. Tem de bom ânimo. Deus conta com pessoas animadas. Com pessoas que estejam prontas a fazer sempre o melhor. Nós estamos falando sobre o tribunal de Cristo. E não sendo redundante, mas pegando uma outra particularidade importante nessa aula que eu tenho que colocar para o seu lado da aplicação. Eu falei das oportunidades alheias a dentro da casa do Senhor, o espaço físico. Mas se por acaso Deus vos der uma oportunidade para você louvar, ou para você louvar, não dá o seu pior não. Não dá o seu pior não. Ó, não tive tempo, né? Eu não ensaiei. Não, é melhor você não cantar. É melhor você não cantar. Não, mas é para Deus. Você está dando o pior para Deus. Olha, o pastor vai te dar uma oportunidade para você dar uma palavra, uma saudação. Olha, eu não tive tempo não, mas a palavra de Deus é maravilhosa. Não fale nada. Deus não quer o pior do seu tempo. Ele te dá 24 horas. Tira o seu tempo de descanso e trabalho. Vai sobrar horas ou até minutos. E as pessoas pouco dão importância a ter um contato com a palavra de Deus. Como é que você pode dar algo que você não tem? Então, quando for dar a oportunidade, faça o melhor. Eu não estou falando para você inventar nada não. Dê o seu melhor. Porque as pessoas que estão lá, irmãos, eu estou falando da área espaço físico e igreja, tá? Nós somos igreja, obviamente, somos o templo. Mas eu quero que vocês entendam que vocês estão alimentando os santos. Através do louvor, através de uma palavra, por mais tempo exíguo que seja, uma palavra de 5 ou 10 minutos pode mudar a vida em uma circunstância de alguma pessoa que está ouvindo lá. Mas do outro lado, as pessoas também sabem, escute, porque o Espírito Santo está nela, quando você não está preparado. Demonstrar nervosismo, irmão. Às vezes você está aflito por falar a palavra do Senhor ou cantar, eu vejo com uma certa naturalidade. Que o exercício vai fazer você perder isso aos poucos. Isso também nada mais justo porque gera um temor. Quando você vai pregar, principalmente a palavra do Senhor, gera um temor. Alguns têm aquela dor de barriga, uma dor de cabeça, um excesso de suor. Mas isso eu vejo com uma certa naturalidade. O que não podemos é fazer com essas oportunidades como se fosse para qualquer um. Não.
Deus, Ele conta com o seu melhor em nome de Jesus. Vamos continuar aqui então. Estamos indo para o finalzinho, hein? Estamos chegando para o finalzinho da nossa aula. Vou repetir, estamos chegando no finalzinho da nossa aula. Como é que você está aí? Tá tudo na benção? Tá anotando tudo? Passou o tempo que você nem viu, né? Estamos chegando mais no fim da aula, mas não vai. Só se Jesus voltar. Vai ter muito mais vídeo aí para você em nome de Jesus. Vamos lá. Voltando aqui, ó. Com base nesse teste, haverá duas decisões. Haverá a perda de recompensa para o que for destrutível pelo fogo. Coisas feitas na força e para a glória da carne serão reprovadas. Haverá um galardão. Opa, então parou. Então quer dizer que tem gente que faz a obra de Deus visando sua carne? E tem um monte. Visa o seu ego. Fazem as coisas para se aparecer. E o nome de Jesus não é glorificado. Com base nesse teste, já lemos. Haverá um galardão pela obra demonstrada indestrutível. Pela obra do fogo. No Novo Testamento existem 5 áreas em relação às quais menciona os galardões. Vamos lá. Primeiro, uma coroa de alegria para os ganhadores de alma. Oh, glórias a Deus! Vamos lá? 1 Tessalonicenses 2,19. Tempo passa, gente. 1 Tessalonicenses 2,19. Vamos ler a Bíblia 2:19. Porque qual é a nossa esperança? Está comigo aí, 1 Tessalonicenses 2,19? Qual é a nossa esperança? Ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus, Cristo em sua vinda? 1 Tessalonicenses 2:19. Também Tiago 1:12. 1:12. Vamos lá. Hebreus, estou chegando lá. 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que amam. Então a coroa da vida para os que suportam a aprovação. Irmão, aguenta firme essa aprovação aí, ó. Agora tem uma coisa aqui que eu sei que muita gente não gosta de ouvir. Às vezes a sua recompensa não está aqui, nessa terra. Duro, né? A gente só quer aqui. Mas tem um peso de glória. Tem uma coroa reservada para você. Uma coroa de justiça para os que amam a sua vinda. Olha quem ama a vinda do Senhor. 2 Timóteo. Deixa eu ver aqui, cadê? Cadê o pessoalzinho com a minha água? 2 Timóteo, capítulo 2. Estamos chegando no final. 4:8. Diz assim: porque o exercício corporal, 2 Timóteo, opa, peguei errado aqui. 2 Timóteo 4:8. Desde agora a coroa de justiça que está guardada, a qual o Senhor será justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Está esperando? Tem galardão também. Último, uma coroa de glória para os que dispuseram a apacentar o rebanho de Deus. Oh, glória a Deus. 1 Pedro 5:4. Gente, vamos parar aqui. Página 22. E depois a gente vai falar sobre as bodas do Cordeiro. Espero que ficou claro para vocês aí sobre essa questão do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para mim e para você. Tá fazendo a obra? Jesus ainda não voltou? Você ainda está vendo esse vídeo e eu aqui estou fazendo também? Meus amados, vai vir mais coisa para você fazer. Faça da melhor forma, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. O meu muito obrigado. Até a próxima vez, crente.